Hoje o Corinthians fez o seu pior jogo na era Ramon Dias. E muito por culpa dele e muito por culpa também de que hoje vários jogadores individualmente estiveram muito mal. Foram muito ruins hoje. Vários, o André Ramalho, o Félix Torres, o Fagner, o Charles, nosso Hector Hernandes nem entrou em campo. A verdade é que para mim o Corinthians passou grande parte do jogo com 2 a menos, que foi o Charles e o Hector Hernandes. Não entraram em campo, não viram a cor da bola, erraram tudo. Vamos falar muito do que foi esse jogo aí. E se o Corinthians tem chances ainda para o segundo jogo, tá vivo ainda com uma possibilidade de reverter, é muito por causa do Hugo e muito por causa da sorte, tá? E muito por causa do peso dessa camisa aqui. Porque só isso explica o Corinthians ainda tá vivo, ter perdido só de 1 a 0 esse jogo. Era para ter sido 3 só no primeiro tempo pro Flamengo. Segundo tempo o Corinthians melhora depois das alterações, consegue colocar 2 bolas na trave, o Léo Pereira tirou uma bola em cima da linha. Isso tudo é por causa do peso da camisa do Corinthians. Porque tirando isso, o jogo do Corinthians foi muito ruim. O Ramon Dias já erra na escalação, né? A entrada do Hector Hernandes, Coronado e Garro juntos, assim, inexplicável. Inexplicável não ter entrado na linha de 5. O Ramon Dias quis inventar numa semifinal de Copa do Brasil jogando fora de casa. Parecia até que o Corinthians tinha largado a competição. Não, o Yuri Alberto não ser titular, eu não entendi. A gente pode ter 1000 críticas ao Yuri, mas é notável a diferença de quando o Yuri Alberto está em campo para quando ele não está. É um abismo de diferença com o Yuri e sem o Yuri. Ele corre o tempo todo. A escalação foi completamente errada. Foi uma invenção do Ramon Dias que assim, eu não entendo, eu não consigo entender por que o Garro e o Coronado juntos nesse jogo, fora de casa, um jogo em que o Flamengo tem meio campo, ia vir com intensidade para cima do Corinthians, que é como o Flamengo joga, apesar de que estava em má fase, trocou de técnico. Quando um time troca de técnico, tem aquele up, aquela motivação a mais. Então assim, eu não consigo entender o que o Ramon Dias fez hoje. E aí com as alterações ele vai acertando. No intervalo ele não acertou para mim. Ele acerta em colocar a linha de 5, porém ele fez as escolhas erradas. Era para ter tirado o Hector e era para ter tirado o Charles. Ele me tirou o Coronado, que foi o melhor em campo do Corinthians no primeiro tempo. Outra substituição que eu não entendi. O Garro fez um bom final de jogo, porém, entre Garro e Coronado se tirava o Garro, porque o Coronado era a melhor peça do Corinthians e porque o Garro ele estava pendurado. Se tomasse um cartão amarelo, ficava fora do segundo jogo. O Hugo, para mim, foi o melhor do Corinthians em campo. Ele salvou o Corinthians 3 vezes ali, fez um milagre cara a cara com o Gerson. O Flamengo fez o segundo gol, foi anulado por isso aqui. Se fosse contra meu time, eu ficaria revoltado, né? Até porque mesma linha não existe mais no futebol, né? Para mim, isso é a mesma linha. Mas, assim, se dane, né? Se fosse contra o Corinthians também, davam esse... Também... Não, se fosse o Corinthians também iam dar um impedimento. Então, que se dane que deu pro Flamengo, né? Ainda bem. Que bom. Eu achei um milagre, né? Achei um milagre darem anularem o gol do Flamengo. Pra mim foi algo inexplicável, tá? Claro, o Gustavo Henrique entrou bem, o Mateuzinho entrou bem, o Yuri Alberto foi o melhor dos que... Não, o Yuri Alberto entrou bem, o Carrilho foi o melhor dos que entraram em campo. Quem mais entrou? Tô esquecendo de alguém. O José Martínez entrou mal, entrou um pouco abaixo. Eu achei que o Corinthians entrou dormindo nesse jogo, cara. O Charles, o Hector Hernandes, o André Ramalho fez a pior partida dele do Corinthians. Então, o resultado de hoje é um milagre, ter sido só 1 a 0. E o Corinthians está vivo, é um milagre. Era pra gente ter tomado uma goleada. Mas também é um conjunto de coisas. É o pior jogo da era do Ramon. Esse não é o Corinthians que fez o corintiano ter esperança de título nessa temporada e de que dá para escapar do rebaixamento. Esse não foi o Corinthians. O Corinthians hoje não jogou bola. Se quiser reverter esse jogo, vai ter que jogar bola na Neoquímica Arena. Vai ter que entrar em campo, diferente do que fez hoje. Porque hoje não entrou em campo. Jogou bem os 8 minutos finais do primeiro tempo e jogou bem os 15 minutos finais do segundo tempo. E só. O Hugo, no final do jogo, pra mim, estava claro que ele estava satisfeito com 1 a 0. E eu, como torcedor do Corinthians, estou satisfeito também. Porque era para ter sido uma sapecada gigantesca e não foi. E o Corinthians está vivo na Copa do Brasil porque é muito forte nessa competição e decide em casa, o que é um alívio, né? A gente já viu remontadas do Corinthians nos últimos anos em casa, contra o Atlético Mineiro. Mais difícil que essa, inclusive. Perdeu com medo de 2 a 0, inclusive. Remo, América Mineiro, todos esses jogos o Corinthians remontou. Então,
há esperança, apesar de que o Flamengo provavelmente vai se recuperar bastante aí com o Felipe Luiz, pelo menos vai dar aquela acertada na casinha. O pior jogo da era do Ramon Dias, como eu já falei, não é esse o Corinthians que nos deu esperança, tá? O Corinthians não entrou em campo hoje individualmente muito abaixo. Todos os jogadores foram muito abaixo. Os que se destacaram foi porque os outros estavam muito maus, mas os que se destacaram também não fizeram um jogo primoroso. O Corinthians está vivo ainda, tem chance de reversão. Vai ser difícil, o Flamengo é um bom time. Vai ter que ser do jeito Corinthians, cara. É o roteiro que o corintiano gosta, tá? É o roteiro que o corintiano gosta. E vamos lutar, vamos batalhar até o final. A decisão é com a fiel torcida. E bora acreditar. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, queijo, caranguejo. É nóis, tamo junto. Vai, Corinthians. Comente suas opiniões aí embaixo. E falou, pessoal.